CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Oi, doutora Adriana, tudo bem? Boa tarde, hein? Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês. Que bom. Será que a gente deve dar parabéns pelo Dia Internacional da Mulher Antecipado ou não se dá parabéns? Apenas se comemora no sentido de lembrar mais uma vez. Porque comemorar não é só algo bom, né? Tem gente que diz, vai comemorar o Holocausto, mas comemorar é lembrar para que não aconteça novamente também, né? É lembrar, não é isso, doutora Adriana? Exato. Inclusive está na essência da palavra, né, Mário? Comemorar significa memorar, ou seja, lembrar com os outros. Então, lembrar juntos. Não Quando a gente necessariamente está festejar. Não necessariamente festejar. Então, são datas que existem para que a gente promova uma reflexão, para que a gente compreenda melhor, tenha marcos para fazer comparações, né? Então, esse ano, em comparação ao ano passado, o que que mudou, o que que melhorou. Então, são datas específicas que existem para que todos nós possamos lembrar juntos que ela existe e juntos refletirmos quais foram os avanços e em que a gente ainda precisa melhorar enquanto sociedade com respeito a determinado tema, né, que aquela data traz. Perfeito. Alguém ainda pode se perguntar, por que tem dia da mulher e tem dia do homem? Ué, gente, porque o homem é um fato, sempre esteve numa condição de privilégio em relação à mulher. Então, imagino eu, doutora Adriana vai me corrigir ou não, o Dia Internacional da Mulher é para que se busque um tratamento mais igualitário, independentemente do gênero. A pessoa não pode ter um tratamento pior do que a outra porque é mulher e não é homem. Simplifiquei demais, doutora? Mário, eu acho que é exatamente isso, né? A gente precisa constatar, e infelizmente, então, assim, enquanto a gente precisar continuar lembrando do Dia da Mulher, dia 8 de março, eu acho que é aquilo que a gente acabou de falar, né? Isso significa que a nossa sociedade ainda continua tendo a questão masculina num lugar privilegiado e, portanto, a gente precisa ter um dia para refletir sobre as questões que ainda precisam ser trabalhadas no que diz respeito ao gênero feminino, né? A questão das mulheres. Então, se a gente ainda esse ano de 2025 está falando sobre o Dia das Mulheres, isso quer dizer que ainda tem alguns pontos que precisam ser levados em consideração. Perfeito. E por isso não tem Dia dos Homens, porque a nossa sociedade, ela tende realmente a colocar os homens numa situação mais privilegiada mesmo. Uhum. E a mulher ainda é condicionada a assumir determinados papéis, doutora Adriana? Condicionada, ou melhor, obrigada, quase uma imposição? Então, Mário, olha aqui, eu acho que a ideia de hoje é exatamente essa, né? A, a Beatriz trouxe, né, a ideia da gente falar sobre qual é a busca das mulheres, né? O que que a gente ainda busca? Buscamos ser respeitadas, sem sombra de dúvida, buscamos ser ouvidas, sermos compreendidas, sermos felizes, sermos livres. Então, assim, ainda existe essa busca justamente por conta é, é, desse, dessas ideias, né, que pré-existem e que limitam, né? E, e aí construímos juntas a ideia da gente falar sobre essas caixinhas, né, Mário, que existem e que soam como verdades que sempre existiram, sempre foi assim. é, mas isso é natural que seja assim. Então, essas caixinhas, vamos chamar assim, é, em que nós mulheres, a gente recebe essas caixinhas,
porque a gente vive nessa sociedade, e elas até que incomodam, mas a gente não sabe muito bem como é que sai delas, ou se a gente existe outra forma da gente se acomodar nessas caixas sem incomodar tanto, né? E aí, eu acho que a nossa conversa hoje é exatamente pensar sobre o quanto essas caixinhas, essas verdades naturalizadas, pré-formatadas, elas nos limitam e impedem da gente alcançar aquilo que a gente busca, né? Ser respeitada, ser ouvida, compreendida, viver de forma mais leve, ser mais feliz. E, e aí a pergunta, né? Eu vou falar de algumas caixinhas, mas é assim, em qual caixinha a gente não cabe mais, sabe? Não dá mais, assim, já passou, a gente já entendeu que essa caixinha é, não serve, não é tão natural quanto apresentam para a gente, que existem outras possibilidades e que tudo bem, né? A gente poder viver essas outras possibilidades. É, porque então entra exatamente, Mário, no que a gente estava falando no começo. A gente vai ter um ano para ver se ao longo desse ano nós, individualmente e de forma coletiva, conseguimos dar conta de lidar com essa a saída, né, dessas caixas, entender que elas não existem como verdades absolutas. E posso começar a Estou falar dessas aqui ansioso caixinhas? para ouvir quais são as caixinhas que as Eu mulheres não pensei em cabem mais. algumas. Aham, Eu pensei em algumas e vamos ver se alguém tem mais alguma ideia, tá? Estamos abertas aqui aham. para ouvir. Mas uma é uma frase que a gente ainda, infelizmente, ouve, que é coisa de mulher. Coisa de mulher é uma coisa, é algo, é uma explicação, um guarda-chuva, assim, né? Cabe 500 coisas debaixo dele dessa explicação, né? E que automaticamente empurra a gente para dentro de uma caixinha de silenciamento, né? Coisa de mulher, por exemplo, é quando as pessoas falam que tá com TPM, ó, tá dando piti, tinha que tá dando piti mesmo, isso é coisa de mulher. É, o que só mostra uma visão limitada da situação, né? É, aquela mulher está agindo dessa forma indignada com relação a o quê? E é aí que a gente fala do silenciamento, né? Pegar simplesmente o comportamento e colocar dentro da caixa de coisa de mulher faz com que a indignação e o fato que trouxe a indignação seja silenciado, né? Outra coisa de mulher é as tarefas domésticas, né? É, e aquela frase que eu espero que a gente não escute mais, que é, já pode casar. Fez comida, já pode Nossa, casar. tinha isso, é. Sabe fazer tal coisa, já pode casar, né? Enfim, coisa de mulher. Coisa de mulher é uma caixa que poderia entrar em desuso e a gente ia aprovar bastante, sabe, Mário? Sim, E totalmente. falei sobre essa questão do casar e já vou passar para dois temas que estão muito ligados com isso, que é outra caixinha é a de ser escolhida. Então, cabe à mulher, segundo os preceitos dessa caixinha, ela ser escolhida para sair, para dançar, para conversar. É o homem que tem a iniciativa de chegar. E reza a lenda que quem escolhe demais acaba ficando sozinha. Então, é assim, ainda Nossa, vira um fantasma, né? É, e o que a gente acha, o que eu acho importante a gente refletir com relação a essa caixa
você precisa ser escolhida, então fica aí esperando, né, o príncipe vir te dar um beijo e te acordar do sono eterno. Onde é que fica, né, o interesse, a demonstração de interesse feminino? Isso aí também vai ser calado, né? Então, essa caixinha, como lá na Bela Adormecida, vira quase um caixão, né? Você fica deitada lá esperando ser escolhida. Outra caixinha é casar, que está diretamente ligado com isso, né? Com a questão de ser escolhida e das tarefas domésticas que a gente falou, né? A meta é casar. Então, uma mulher é bem-sucedida na vida se ela casa. Casou, todo mundo respira aliviado, pronto, tá tudo bem, né? E também já estamos, né, no em 2025, terceiro milênio, e eu acho importante a gente começar a refletir se é isso. Eu escuto muito, sabe, Mário, as muitas moças jovens presas nesses dois parâmetros aqui, nessas duas caixas, né? De ser escolhida e ter que casar para cumprir um item da lista, né, de pré-requisitos para ser uma mulher inteira. E Ainda muito hoje, Adriana, ansiosas, ainda hoje, ainda porque hoje, a gente fica ainda hoje. ouvindo e ouvindo a sua reflexão principalmente, e assim, é tão absurdo que parece que é algo distante, mas não, a gente repetia isso não tem uma década atrás, ou até menos, e você está dizendo, ainda se repete esse tipo de coisa, né? Ainda tem muitas jovens, sabe, Mário? É, ansiosas mesmo, porque está todo mundo casando e não estou casando, né? Ou seja, essa ansiedade ela revela o quê? Que existe ainda uma caixinha que diz que a gente, mulher, precisa casar, né? Então, e, e aí é importante a gente refletir que não, o casamento não significa ter uma vida íntegra, uma vida feliz, né? O casamento significa que você encontrou um parceiro que está do teu lado, te acompanhando. É, e também essa questão de ser escolhida e de casar acaba fazendo muitas mulheres se submeterem. E aí a gente volta para a questão do machismo, da, da, da questão do homem, né, ter esse papel de destaque. Então, se submeterem a casamentos que não estão dando liberdade, sendo respeitadas, ouvidas, compreendidas, felizes, se sentindo leves dentro de um casamento, mas estão casadas. Então, essas duas caixinhas aqui, eu acho que elas estão ainda muito presentes, e explicam várias ansiedades mesmo que várias mulheres passam, né? Outra é a maternidade, né? Porque casou, então você ticou essa lista, esse item da lista, já vem o segundo, né? Não pode casar grávida, mas tem que ter filho logo depois de casar. É uma pressão constante, Mário. A gente sai do fogo, cai na brasa. Como se maternidade fosse o apogeu da mulher, assim, pronto, teve filho, já atingiu tudo que era esperado, enquanto mulher no planeta Terra, né? E, e quando a gente coloca o foco inteiro na maternidade, a gente acaba perdendo o foco de todas as outras áreas da vida, né? Porque maternidade é um grande desafio. Outro dia a gente fala sobre isso, mas é uma parte da nossa vida, né? A gente tem uma vida social, a gente tem uma vida profissional, a gente tem uma vida com a nossa família de origem, a gente tem uma vida com a gente mesma, né? Individual. E a questão da maternidade também.
Então, essa caixinha da maternidade é tudo, é, também oprime muitas mulheres. E para você É, ver a pressão que ainda existe em relação a isso, é quase um tabu esse negócio da maternidade. Eu vi o Fábio Porchat, aquele humorista, dando uma entrevista, e ele disse que uhum, ele não queria ter filho. Foi uma escolha dele, eu não quero ter uhum, filho. E ele falou, e eu fui muito pressionado. Agora você imagina as mulheres, quando diz, não, é uma opção, eu não sou obrigado, eu não quero ter filho. Eu vi uma entrevista da Alcione também, dizendo isso, olha, já tenho sobrinhos, uhum. eu não quero, simplesmente não quero. Mas todos relatam que é uma pressão, assim, como se fosse uma obrigação, um pré-requisito para ser feliz. E você está dizendo que não necessariamente, muito pelo contrário, né, Adriano? Exato, mas está vendo, Mário? Eu acho que é sobre isso que é o Dia da Mulher, né? É a gente poder refletir sobre essas verdades que são colocadas como algo simples, natural. É, uai, que mulher nunca pensou em ser mãe, né? Não, muitas nunca pensaram em ser mãe. E Ou em casar, então como se disse anteriormente, né? ou em casar, exato, né? Ou em é, ter filho porque estão casadas, né? Tem mães que querem ser mãe solo e, e tudo bem, né? Existe essa possibilidade também e elas dão conta, né? É bonito, inclusive, de ver o exemplo que elas dão, inclusive, para os próprios filhos, né? De, de independência, de autonomia. É, a questão toda é que é exatamente o que você falou, como é uma opressão, acaba que as pessoas, as mulheres que tentam, pensam em não casar ou se posicionam contra essa questão de coisa de mulher, né? Se posicionam de alguma forma fora da caixa, elas causam um rebuliço tão grande, porque é muito diferente do que, em princípio, é pré-determinado, que, primeiro, elas se sentem sozinhas e isso tende a silenciá-las de novo. Então, é realmente um esforço para estar fora dessa caixinha. Por isso que a minha pergunta é no singular, tá, Mário? É assim, qual dessas caixinhas você acha que não cabe mais para encontrar formas de você poder sair dessa caixinha, talvez conversando com as suas amigas, encontrando com pessoas que já conseguiram sair, né, e deram conta, para criar estratégias para poder realmente viver uma vida mais leve, com menos opressão, de ser uma boa menina. Todas nós mulheres nascemos com a obrigação de agradar os outros. Então, tem que fazer cara bonita, mesmo quando escuta um absurdo, tem que ficar sempre servindo ali, apoiando, e não, sabe? E o que a gente quer, né? E acaba que a gente se perde da gente mesma, né, Mário? Porque chega um ponto da vida que a gente já nem sabe direito o que a gente gosta de comer, de assistir, de que música que eu gosto de ouvir, né? Porque a É. gente, esse silenciamento, ele chega até a nós mesmas. Adriano, deixa eu chamar o Então, repórter CBN e tem um hum, comentário para você e você volta logo depois do boletim de notícias, pode ser? combinadíssimo. Então tá bom. Intervalinho, não é intervalo não, é só o repórter CBN com as principais notícias agora do mundo e a gente já volta ouvindo a Adriana Miller. Voltamos com o CBN Cotidiano, ouvindo o comentário da Adriana Miller, que é psicóloga, terapeuta. Depois de amanhã é o Dia Internacional da Mulher. E a Adriana traz uma reflexão muito legal hoje sobre caixinhas as quais as mulheres foram encaixadas e que não cabe mais. Há muito tempo não cabe mais, mas infelizmente ainda hoje isso continua acontecendo e prevalecendo e determinando muitas vezes a conduta, a maneira de agir, de pensar de muitas mulheres também. Então a Adriana já falou, olha, essa história de ser coisa de mulher não cabe mais. Mulher já está pronta para casar, hein? Já sabe fazer o serviço doméstico, está boa para casar. Também não cabe mais. Dizer que a mulher
tem que sempre ser a escolhida, não cabe mais. Entre outras caixinhas que a Adriana estava dizendo aqui pra gente. A caixinha que diz que para ser feliz tem que casar, não cabe mais. O tem que, né? Para ser feliz tem que ser mãe, também não cabe mais. São pressões externas. E a Adriana está dizendo, caixinhas que as mulheres não podem mais permitir serem presas a esses conceitos. E aí, Adriana, chegou um comentário aqui da Juliana, entre outros, tá? Muita gente elogiando você. A Juliana Brufal escreveu: queridos da Rádio CBN e ouvintes, que mensagem clara da doutora Adriana. A mensagem sobre essas caixinhas, com essas frases que a sociedade usa, é tão importante, impactante, que eu queria dividir com o mundo, traduzindo para várias línguas. Muito obrigada, doutora Adriana, por essa mensagem tão reflexiva que fazem nós, no caso ela, mulheres, acordarmos para viver um mundo melhor, sem julgamentos vindo de nós mesmas. Mensagem da Juliana. Que bonito. Eu acho que a ideia hoje é essa, né? É que nós, mulheres, possamos olhar para as caixinhas, olhar para o nosso tamanho e ver em que caixinha eu não caibo mais. É porque a gente reconhecer que é maior do que essas ideias que nos limitam, vai nos fortalecer para a gente dar os passos dentro daquilo que a gente se sente capaz e competente para dar nesse momento, né? E, de novo, não é uma ação individual, é uma ação coletiva. Então, vamos conversar com as nossas amigas, vamos conversar com outras mulheres que conseguiram dar esses passos, né? Por exemplo, mulheres que não conseguem engravidar, tá, Mário? Elas também entram numa situação de ansiedade e de tensão tão grande, que é importante que elas conversem com outras mulheres que não tiveram filhos por opção, que não tiveram filhos porque não foi possível, né? Para que elas comecem a sair da caixinha e entender que existem outras possibilidades para além dessa caixa, né? Para além disso que está pré-apresentado para a gente desde o início. A gente pode muito mais. A gente é muito maior do que qualquer uma dessas caixinhas. Nenhuma dessas E eu caixinhas acho que define ninguém, né, Adriana? Você é falou... isso. A Rayane mandou uma mensagem que você vai querer ouvir também. Posso ler? Por Rayane, favor. outro ouvinte. O que a doutora está dizendo é real. Eu não tenho filhos. Desde que casei, vinha sendo cobrada a dar netos para minha mãe. Eu passei por alguns anos tristes com essa situação, até decidir ter uma conversa com todos. Aí tirei um peso das costas. Pedi que respeitassem meu ponto de vista. Ter filhos nunca foi um sonho. Esperei meu tempo. Parabéns pelo assunto abordado hoje. Resumi aqui a mensagem da Rayane, que também mandou para o nosso WhatsApp. Diga aí, Patrícia, o WhatsApp, para quem está ouvindo a rádio e quer se manifestar. 992-994297. Ouviu a Rayane, você falando de conversar, Adriano? Que lindo! E ver como é que ela fala, né? Ela conversou com a família e isso tirou um peso das costas. É disso que a gente está falando. É um peso muito grande e que não necessariamente diz respeito a gente, porque não era um sonho dela. Aí ela conversa e consegue ser respeitada. A gente começou a nossa conversa hoje dizendo que a maioria das mulheres esperam? Serem respeitadas, serem ouvidas, a gente quer ter voz, serem compreendidas, serem felizes, viverem de forma leve. Olha o que a Rayane traz, ela conseguiu, depois de conversar e ser ouvida, ser compreendida, viver de forma leve e ser respeitada. É disso que a gente está falando. Então, obrigada, Rayane, pelo exemplo que você trouxe, que eu acho que cabe certinho com o que a gente está propondo hoje. É exatamente isso. Quais são as caixinhas que já estão muito incômodas, a gente não cabe mais nelas. E vamos conversar, vamos começar a fazer esse processo de mudança, porque
Sabe, Mário, tem uma ideia que eu acho que talvez resuma a nossa conversa de hoje, que é assim, a gente não é responsável por aquilo que nos é entregue, né? Então, as pessoas vêm e entregam algumas verdades, algumas expectativas, algumas caixinhas para a gente. A gente não é responsável por essas caixinhas. A gente é responsável por aquilo que a gente aceita. Na hora que eu aceito, aí eu começo a ter que lidar com isso. Então, a ideia é o que que nós vamos aceitar? Só que para aceitar algo, eu preciso parar e refletir antes. Então, vamos parar, vamos refletir. Vamos entender o que que cada uma de nós espera da própria vida, quais são os nossos projetos, né? O que que a gente gosta, que mundo é esse que a gente quer viver? E aí, então, eu vou ver em qual caixinha eu não estou cabendo mais e vou trabalhar para conseguir dar conta de sair dessa caixinha e ter essa leveza que a Rayane trouxe. E eu acho que o exemplo que a Rayane traz mostra para a gente que não é nada muito revolucionário, a gente não precisa sair gritando na rua, não, é a reunião de família. É explicar de forma clara qual é o nosso ponto de vista diante daquela situação. É poder virar para os nossos é, maridos, para a nossa família e falar assim, olha, aquela hora você falou essa piada aqui, ou você veio e explicou o que eu tinha dito anteriormente, eu não preciso disso, você não está me ajudando com isso, você está só me colocando dentro de uma caixa. Por favor, da próxima vez, faz assim, 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 né? Não ri do que eu estou falando na frente das pessoas, não conta uma piada que difama as outras mulheres. é, e aí, desse jeito, além de sair da caixinha, a gente pode ajudar as pessoas que estão à nossa volta a enxergarem o mundo também de um jeito mais amplo, né? É, e vale muito para o ambiente de trabalho também, né? Porque Ah, nós, sim. homens, basta a gente olhar, assim, como as coisas eram e como são ainda, como eram, assim, Uhum. 10, 15 anos atrás, que a gente percebe que nós temos, sim, uma condição de privilégio. Nossa voz era muito mais ouvida do que a voz de uma mulher. Ainda é, hoje, era muito mais. Então, você está dizendo, conversar também nossa, homens, olha, reparou que para você é assim e para mim não é assim? Ainda que tenhamos o mesmo posto de trabalho, a mesma função, repara só como é para você, porque para a gente que está nessa posição, estou dando depoimento aqui, tá? Mas Uhum. de privilégio, é fácil não perceber, é cômodo não perceber. Uhum. Entendeu, Adriano? Isso. É muito bom isso que você está falando, Mário, porque fica parecendo que as pessoas não vêm de propósito, e muitas vezes não é esse o caso, é ponto cego mesmo. A coisa é tão colocada como uma coisa natural que fica todo mundo cego mesmo, são pontos cego. E quando a gente coloca, apresenta para o outro, e o outro está aberto a ouvir, aí as coisas realmente, os comportamentos vão mudando, a forma de enxergar vai mudando e, consequentemente, a forma de se relacionar vai mudando. E esse ambiente de respeito, que é o que todo mundo quer, acaba acontecendo. Então, eu acho que não é um sonho impossível, já foi. Eu acho que não é mais um sonho impossível, não é uma utopia, é uma realidade que tá se aproximando e a gente só precisa ter o privilégio de fazer parte disso, né? Dessa transformação, Mário. Eu acho que eu me sinto muito feliz de saber que eu estou fazendo parte de um momento de transformação. E eu Ah, é. espero que isso alcance a próxima geração o mais rápido possível. Ah, eu acho que alcança assim. Só o fato de você estar falando isso
aqui na CBN, quase essa terapia aqui conosco. E os depoimentos que vêm corroborando o que você está dizendo são prova de que estamos avançando, de que nós ainda somos machistas, mas em desconstrução. Sei que a frase é manjada, mas pode ser precisa. E é bom ouvir você falando essas coisas, Adriana, porque ajuda muitas mulheres. Não se prenda a essas caixinhas. Quem sabe da sua vida é você. Não é isso, Adriana? É exatamente isso. E vou deixar com vocês um pensamento do Mário Quintana que eu gosto bastante e que eu acho que tem a ver com essa questão de dar um passo para além dessas caixinhas, né? Ele dizia: eu não sou feito de paredes, eu sou feito de horizontes. Olha que lindo. Não preciso dizer mais nada. Então Adriana é isso. Mira, sempre é ótimo ouvi-la aqui às quintas-feiras na Rádio CBN. Obrigado, doutora Adriana. Uma alegria estar com vocês, que sejam horizontes iluminados e até quinta-feira que vem.